Fala moçada, tudo bem? Espero que todo mundo esteja bem, saudade de todos vocês, né? Espero que todos vocês, família de vocês estejam bem, né? Estamos aqui orando, né? Intercedendo para que todo mundo, né? Possa estar livre aí de todo e qualquer tipo de mal, né? Que em nome de Jesus a gente vai superar, vai romper aí essa situação, essa dificuldade, poder voltar à nossa rotina, né? Ao nosso cotidiano. Mas enfim, vamos lá. Tô aqui, gente, gravando essa aula porque às vezes tem pessoas que não estão conseguindo acessar o Instagram, tem pessoas que não estão conseguindo nem ter acesso às aulas, então eu vou gravar aqui pelo YouTube para ficar mais acessível para todo mundo e ficar mais fácil para todo mundo, beleza? Então bacana, gente, a nossa última aula a gente tratou sobre o recurso de apelação, né? A gente tratou do recurso de apelação previsto ali no artigo 593 do Código de Processo Penal. E a gente tratou do recurso de apelação, tratamos do efeito, né, da apelação, né, tratamos ali sobre as características da apelação, tratamos do prazo, tratamos das hipóteses, né, de interposição da apelação. Continuando a aula passada, eu só queria falar, a gente falou do 593 e falamos dos três parágrafos. Artigo, parágrafo 1º, 2º e 3º. Continuando, perdão, continuando aqui, eu queria falar do artigo 593, parágrafo 4º, que a gente não chegou a falar na live da semana passada. O que eu queria falar com vocês em relação à apelação. Quando for cabível o recurso de apelação, não é possível interpor rese, não é possível interpor recurso em sentido estrito, mesmo que esteja se recorrendo de parte de decisão. Então vamos lá. Quando for cabível apelação, não é cabível, é inadmissível a interposição do recurso em sentido estrito, ou seja, do rese, mesmo que se recorra de parte de decisão. Então imagina a seguinte situação, ao final de um processo, ou seja, na sentença, o juiz decide revogar a prisão preventiva. A gente sabe que da revogação da prisão preventiva cabe rese, cabe recurso em sentido estrito, artigo 581, inciso 5. Só que, como essa decisão de revogação da prisão preventiva foi dada na sentença e da sentença cabe apelação, em relação a essa decisão, né, em relação à sentença que revoga a prisão preventiva, cabe apenas apelação, exclusivamente apelação. Não vai ser admissível rese, não vai ser admissível recurso em sentido estrito, ainda que se recorra de parte de decisão. Beleza? Então, bacana. Vamos lá, gente, continuando aqui as espécies recursais. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre o recurso conhecido, né, aí de todo mundo, um recurso aí, né, que é bastante importante, que é o recurso de embargo de declaração, beleza? Então a gente vai falar hoje sobre um recurso chamado embargos de declaração, recurso aí que tem bastante relevância, né, no processo de modo geral e especificamente no processo penal. Vamos lá. O que é o recurso de embargo de declaração? Importante saber que o recurso de embargo de declaração é um recurso oponível contra decisões, tá? Então, embargo de declaração é um recurso que é cabível contra decisões. E quando a gente fala decisões aqui, a gente está falando de sentenças, nós estamos falando de acórdãos, nós estamos falando de decisão interlocutória, tá? De toda decisão, ou seja, de todo, né, ato jurisdicional com carga decisória, seja uma decisão interlocutória, ou seja, no meio do processo ou ao final do processo, sentença ou acordo, é cabível embargo de declaração. Agora, qual que é o fundamento para o embargo de declaração? Cabe embargo de declaração quando a decisão apresentar o quê? Cabe embargos de declaração quando uma decisão ela apresentar alguns vícios. Quais vícios? Cabe embargo de declarações das decisões que apresentarem os vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão. Então vou repetir. Cabe embargo de declaração das decisões que forem omissas, ou seja, não versarem sobre determinado ponto, ou seja, uma decisão, né, que omitir determinada matéria.
Cabe embargo de declaração contra as decisões que forem ambíguas, ou seja, uma decisão, né, que der margem a mais de uma interpretação, uma decisão que, né, for dúbia, pudesse ser interpretada com mais de um sentido. Cabe embargo de declaração de uma decisão que for obscura, ou seja, uma decisão que não deixar claro determinado ponto ou não deixar claro determinada matéria. E cabe também embargo de declaração das decisões que forem contraditórias, ou seja, decisões que forem confusas, decisões que apresentarem alguma contrariedade ali nos seus temas, né, nos seus tópicos. Importante saber o seguinte, os embargos de declaração, o termo correto utilizado para os embargos de declaração não é interposição, não é apresentação de embargo de declaração também. O termo correto e o verbo correto em relação aos embargos de declaração é o verbo opor, tá? A parte ela deve opor embargos de declaração. Os embargos de declaração, então, eles são opostos contra as decisões. Importante só falar uma coisa aqui para vocês, para diferenciar. Existe uma diferença, né, uma divergência, às vezes, até mesmo doutrinária e até mesmo na prática, que em relação à nomenclatura dos embargos. Nós temos os embargos previstos lá no artigo 382 do Código de Processo Penal e nós temos também embargos de declaração previstos ali no artigo 619 do Código de Processo Penal. Na prática, tá? E até mesmo a doutrina, ela costuma separar os embargos de declaração da seguinte forma. Os embargos de declaração contra decisões, tá, de primeira instância, ou seja, no primeiro grau de jurisdição, que são os embargos ali do artigo 382 do Código de Processo Penal, muitas vezes eles são chamados de embarguinhos, tá? Então os embargos ali opostos ali em primeiro grau de jurisdição são comumente chamados de embarguinhos, e os embargos contra acórdãos, né, ali do 619 são chamados de embargo de declaração mesmo. Queria falar, por mais que haja essa diferença, essa distinção de nomenclatura, não há distinção entre os embargos do 382 CPP e do 619. Os dois têm natureza de embargo de declaração, beleza? A questão é que um é contra decisões ali de primeiro grau e o segundo, né, ali do 619, são em relação a acórdãos, beleza? Bacana. O que é importante a gente falar também? Importante a gente falar a respeito dos prazos aqui dos embargos de declaração. Quais que são os prazos, ou qual que é o prazo para opor embargo de declaração? O prazo para opor embargo de declaração no CPP, tá, no processo penal ordinário, é de 2 dias, tá? 2 dias. Então, o prazo para apresentar embargo de declaração no CPP, tá, processo penal, processo comum ordinário, é de 2 dias. Agora, no GCRIM, tá? No GCRIM, na Lei 9.099/95, ou seja, no processo, ou nos procedimentos sumaríssimos, aí o prazo dos embargos de declaração já é de 5 dias, beleza? Então vamos lá. Embargo de declaração no Código de Processo Penal, processo ou procedimento comum, tá? 2 dias, artigo 382 CPP. Embargo de declaração lá no GCRIM, lá na Lei 9.099, procedimento sumaríssimo, prazo de 5 dias, artigo 83 da Lei 9.099. Beleza? Bacana. Vamos falar aqui sobre algumas características também dos embargos de declaração. Quando uma decisão ela apresenta erros materiais, por exemplo, quando uma decisão apresenta um erro, por exemplo, na data, a data está errada, ou o nome da parte está errada. Ou seja, imagine que uma decisão ela apresente esses erros, tá? Grafia errada, data errada. Nesse caso, cabe embargo de declaração desses erros materiais? Quando a gente fala de erros materiais, são esses pequenos erros, tá, gente? O nome da parte, né, com a grafia errada, a data, tá, ali no documento tá errada. São chamados de erros materiais, ou seja, erros ali na matéria mesmo, né, na forma de escrever ou na forma como foram colocados. Desses erros materiais, cabe embargo de declaração? Não, tá? Esses erros materiais são pequenos erros, né, na data, no nome da parte, não são oponíveis em embargo de declaração. Desses erros materiais, o juiz pode ajustar eles de ofício. Então, desses
Meros erros materiais, o próprio magistrado pode corrigir e ajustar ele de ofício. Tá? Então, em relação a erros materiais, não é necessário apresentar, né, opor embargo de declaração, beleza? Efeitos dos embargos de declaração. Quando os embargos de declaração eles são opostos, o que acontece com o prazo, né, dos demais recursos aí? Quando os embargos de declaração eles são opostos, qual que é o impacto disso no processo? Importante saber o seguinte, quando são opostos os embargos de declaração, quando são apresentados embargos de declaração, o prazo de todos os recursos é interrompido. Eu queria que vocês soubessem. Quando os embargos de declaração são apresentados, os prazos recursais eles são interrompidos. Ou seja, quando os embargos de declaração eles são apresentados, os recursos, né, que foram apresentados, seja, né, um rese ou seja uma apelação, o prazo, tá, de contagem desses recursos para de contar o prazo recursal e recomeçam a ser contados desde o começo, ou seja, zera a contagem dos prazos e começa desde o começo. Então é importante saber isso. Os embargos de declaração, eles provocam, tá, a interrupção dos prazos recursais. Os embargos de declaração interrompem a contagem dos prazos dos demais recursos. Ou seja, se tiver um recurso que esteja em vigor, ou seja, né, recurso na contagem de prazo, imagine que um rese tenha sido apresentado, ele esteja no... né, a gente sabe que o prazo para o rese ser interposto é de 5 dias. Vamos supor que, né, falta ali 2 dias para vencer o prazo do rese. Se foi apresentado um embargo de declaração, o prazo para o rese é zerado e recomeça a contar desde o começo, ou seja, volta a parte ter 5 dias para interpor o rese, beleza? Porque os embargos de declaração interrompem os prazos recursais. Outra última coisa que eu queria falar para vocês em relação ao embargo de declaração é que os embargos de declaração, eles também são cabíveis para efeitos de pré-questionamento, tá? Então vamos lá. Os embargos de declaração, eles também têm a sua importância porque eles podem servir, mas eles são necessários, né, para fins de pré-questionamento, tá, no recurso extraordinário. Então, eu queria falar para vocês. Um recurso extraordinário, a gente sabe que é aquele recurso cabível contra decisões, né, que ofendam a Constituição Federal. É um recurso extraordinário, aquele recurso que deve ser apresentado no STF. Agora, antes da parte apresentar um recurso extraordinário, ela tem que ter ventilado aquela matéria que ela está recorrendo, ela tem que ter tratado e falado daquela matéria anteriormente. Então imagina uma seguinte situação, vamos supor que um tribunal tenha condenado o réu, beleza? E vamos supor que a condenação do réu tenha se dado, vou dar um exemplo aqui bastante comum para ficar bem claro. Prisão em segunda instância. A gente sabe que a prisão em segunda instância, né, houve uma mudança de entendimento aí do STF, não pode mais acontecer prisão em segunda instância, não pode haver execução provisória da pena. Então imagina a seguinte situação, vamos supor que os réus que tiveram sido condenados ali pelo tribunal em segunda instância, os tribunais, né, eles tenham ordenado que os réus já começassem a cumprir a pena. No caso dessa decisão, como na Constituição Federal é previsto o princípio da presunção de inocência, que ninguém poderá ser considerado culpado senão após um trânsito em julgado, cabe recurso extraordinário dessa situação, certo? Só que antes da parte entrar com recurso extraordinário, é preciso ela ventilar essa matéria. É preciso dela ter tratado dessa matéria antes do recurso chegar ao STF. Qual que é o instrumento que a parte tem para poder ventilar, para poder tratar, para poder, né, fazer uma introdução dessa matéria, né, de prisão, né, em segunda instância? A parte pode entrar com embargo de declaração. Tá? Então, os embargos de declaração, eles são utilizados para fins de pré-questionamento do recurso extraordinário. Ou seja, quando a parte quiser entrar futuramente com recurso extraordinário de uma decisão que fere a Constituição Federal, antes ela tem que ter oposto o embargo de declaração contra aquela matéria que ela queira recorrer, para justamente tratar ou ventilar, né, ou pelo menos introduzir o debate ali daquela questão.
beleza? Porque o pré-questionamento é um dos requisitos do recurso extraordinário. E aí, para finalizar, eu queria deixar para vocês a leitura da súmula 356 do STF. Beleza? Súmula 356 do STF. Valeu, gente. Fica com Deus, Deus abençoe, saudade de todos vocês. Beijão.